Olá a todos. Vocês acabaram de ouvir o toque do shofar, né? Pois bem, e hoje a gente vai falar sobre esse toque do shofar nessa festa bíblica que se chama Yom Teruah, ou Dia do Alarido, ou Festa das Trombetas, né? É um dia muito importante, tá? E assim, eu sei que muitas pessoas não gostam quando eu falo de festas bíblicas. Quando eu falo de alguma coisa bíblica aqui no canal, as visualizações fazem assim, ó, caem, certo? Ninguém gosta. Eu comecei a falar, o pessoal já falou assim, é vídeo bíblico, o pessoal já desliga, né? Então assim, essa semana inteira vai ser vídeos falando das festas do Criador. Os 3 dias, segunda, quarta e sexta, a gente vai estar falando das 3 festas do Criador, as festas de setembro, na verdade as festas do outono. No outono na parte norte, onde acontece toda a história bíblica. Então você tem festas na primavera e você tem festas no outono. As 3 festas do outono caem agora nesse mês de setembro. E assim, isso explica porque esse mês de setembro é um mês tão difícil, tá? Por quê? Porque tem uma maldição em Deuteronômio que diz que quando o povo estiver pecando, as festas do Criador vão ser períodos de lamento para o povo, né? Então assim, você vê lá no livro de Tobias, por exemplo, o pai do Tobias, ele chama alguém para celebrar uma das festas. E aí o filho volta e falou o seguinte, já tem gente morta na rua. E o pai do Tobias sai com uma pá para enterrar os mortos. É um dia de lamento muitas vezes. Por quê? Porque o povo peca, né? Puxa vida, é lamentável você ver todo mundo pecando. E assim, o que é interessante disso tudo? Afonso, o povo não peca tanto. Olha, todo mundo celebra todos os feriados civis, que são os feriados do governo. Do governo. Ninguém criou aqueles feriados a não ser o governo. Então o pessoal vai lá, celebra todos os feriados do governo, todo mundo gosta daquele período sem trabalhar, do governo, né? Aí depois o pessoal vai lá e celebra todas as festas pagãs, né? Carnaval e companhia, Cosme e Damião, um monte de festa pagã, o pessoal celebra. Quando chega na hora de pegar uma festa das 7 festas bíblicas, não é pra mim, não é pra mim, né? As pessoas costumam falar o seguinte, eu não sou judeu, então essa festa não é pra mim. Tá na Bíblia, mas é só para os judeus. É só para os judeus? Tem uma festa esse mês, que a gente vai falar sobre ela, que é a festa de Sukkot, a festa das cabanas, ok? E lá diz que quando o Messias, na Bíblia diz, quando o Messias voltar, e tiver a era messiânica, todos os povos, todos, não são judeus, todos os povos vão celebrar a festa das cabanas. E quem não celebrar a festa da cabana não vai receber chuva. É isso que diz na Bíblia. Mas é só para judeu. Não é o que diz na Bíblia, certo? As pessoas gostam de ler trechos da Bíblia. Elas não gostam de ler a Bíblia inteira, né? De Gênesis a Apocalipse, né? Então assim, as festas são importantes. As festas foram estabelecidas pelo Criador. E o Criador não tem dúvida. Tipo assim, eu criei essa festa, mas agora eu mudei de ideia. Não existe isso, ok? E pior ainda. Imagine a dor que deve ser assistir o seu povo celebrando festa de carnaval, festa de Cosme e Damião, festa de um monte de bugiganga das repúblicas e etc. tal, e quando chega na festa bíblica, não é pra mim, claro que não, né? Então assim, não, é pra todo mundo, as festas bíblicas, elas são bíblicas, todo mundo que segue a Bíblia tá sabendo do que se trata. Vai lá e lê, a gente vai falar sobre uma das festas hoje, a primeira, se chama Yom Teruah. Os judeus chamam essa festa de Rosh Hashanah, eles chamam de cabeça do ano. Por que eles chamam de cabeça do ano? Bom, eles pensam que o mundo foi criado, né, nessa data específica. Mas na verdade essa festa não tem, vamos dizer assim, todas as festas, o Criador diz para que serve aquela festa. Essa festa serve para lembrar do período que foi a libertação dos hebreus lá no Egito, né, Páscoa. Chega no Yom Teruah, não tem. Por que tem essa festa aqui? Não tem. É um memorial, mas é um memorial do que exatamente? Não está escrito lá, a gente vai ver hoje. Então o que acontece? Os judeus pensam que é o início da criação do mundo. E eles chamam de Rosh Hashanah. Mas o nome correto da festa não é Rosh Hashanah. Não está na Bíblia o Rosh Hashanah. O que está é Yom Teruah, ok? Festa das trombetas. Tá? Pois bem, então vamos dar uma olhada aqui. A Bíblia nos dá uma lista de festas que são encontros onde o Criador, Yahweh, quer se encontrar com o seu povo.
certo? Foi estabelecido datas específicas, né? Uma dessas festas especiais é o Yom Teruah, que a gente vai estar falando hoje. A festa das trombetas, ou festa, o dia dos alaridos, ou dia do alarido. Bom, essa festa Yom Teruah literalmente significa o dia do alarido, de fazer barulho, tocar o shofar, ou como é mais comumente conhecida como a festa das trombetas. Mas é uma festa de um dia que a gente vai fazer um som, certo? O som mais forte que a gente consegue fazer é com o shofar, então a gente faz com o shofar. Tem pessoas que não têm shofar. Você vai fazer o seu alarido da forma que você puder. Você não tem shofar? Você tem mão? Você tem? Então, você faz o alarido da forma que você puder. Mas, quem tiver um shofar, o som mais forte é o do shofar. Pois bem, nesse dia, nós somos convocados a tocar o shofar, ou a trombeta, e fazer barulho, né? Conforme dito em Levíticos, capítulo 23, versículos 23 a 25. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. E falou o Criador a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro dia do mês, tereis descanso, não é um dia de trabalho, a gente não pode trabalhar, é um dia de descanso, memorial, tá? Memorial, com sonido de trombetas, que na verdade seria também de shofar, né? O som do chifre do carneiro ou o chifre de algum outro animal, né? A gente tira o conteúdo de dentro do chifre e deixa ele oco, e é como se fosse um berrante, certo? Pois bem, santa convocação. Convocação para quê? Para se lembrar desse dia, um memorial importante. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. Então assim, o que a gente vai fazer aqui? Dia Yom Teruah é um dia de descanso e é um dia de fazer alarido, certo? A parte de oferta, a gente não tem como fazer oferta, certo? Então o que a gente tem aqui é o descanso e um dia para a gente se lembrar. Ok. Agora, o que é a festa do Yom Teruah e qual é o seu significado? Vamos lá. O Yom Teruah é um dia de descanso e um dia de tocar o shofar. Okay? O fato interessante dessa festa é que nos é dito que ela é um memorial para a gente se lembrar. Okay? Mas não é contado o que é para se lembrar. Então é uma festa diferente. Okay? Outras vezes na Bíblia, quando nos é contado que algo é um memorial, também é nos contado o que é para ser lembrado. Como por exemplo, ó, somos ordenados a lembrar do sábado, pois em 6 dias o Criador, Yahweh Tsevaot, fez os céus e a terra e descansou no 7º dia. Ou seja, você vai observar o sábado e você vai lembrar que isso é um memorial que o Criador descansou no 7º dia. Pois bem, ou também, na Páscoa, devemos lembrar da libertação dos escravos hebreus do Egito, o Êxodo, né? E também tem, depois a gente vai falar mais para frente, quando a gente for falar sobre essas outras festas, o significado dela no Novo Testamento, certo? Pois bem, ou como Yahusha ordenou, que lembrássemos também dele na Páscoa, pois ele foi o cordeiro do sacrifício, Yahusha, nome hebraico para Jesus Cristo, certo? Então Yahusha Hamashia ordenou que lembrássemos dele na Páscoa, pois ele foi o cordeiro do sacrifício, o cordeiro perfeito, né? O sacrifício perfeito. Pois bem, então toda festa tem um significado, mas e o do Yom Teruah? Qual é o lembrete que a gente tem que lembrar no Yom Teruah? Não está lá. Bom, então, entretanto, não nos foi dito o que devemos lembrar no Yom Teruah. A palavra hebraica usada é zikron, e significa memorial, lembrança, lembrete ou sinal. Ou seja, a gente tem que se lembrar de algo. O Yom Teruah é um lembrete, mas é um lembrete para nós? Nós devemos nos lembrar? É um lembrete. Nós somos ordenados a tocar o shofar, pois Yahweh quer que nos lembremos de algo. Quer que nós nos lembremos de algo? É uma pergunta. Se é, o que devemos lembrar então? Como podemos esperar lembrar de algo que nunca nos foi contado? A Bíblia não contou, a gente tem que se lembrar do que exatamente ali, certo? Talvez o Yom Teruah não seja para nós lembrarmos de algo, e sim, eu creio que ele é nos dito para tocar o shofar e trombetas nesse dia, para chamar a atenção de Yahweh e para ele lembrar do seu povo. É uma festa profética que aponta o retorno do Messias, é algo que ainda vai acontecer. É um dia que ainda vai acontecer, mas a gente tem que já se lembrar dele. E ao mesmo tempo,
é um pedido de ajuda, é um dia que a gente pede ao Criador para olhar para nós. Por quê? Porque funciona mais ou menos o seguinte. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. O Messias ele vai voltar, certo? Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Pois bem, ele vai voltar. E ele vai voltar para quê? Ele vai voltar para nos libertar desse sistema maldito, certo? Pois bem. Mas a maioria das pessoas, elas não sabe que elas são escravas. Elas não sabem, elas pensam livres. Elas pensam que são livres. Fala para a pessoa o seguinte, você é livre? É livre. Por quê? E os hebreus antigos, eles eram livres? Eles não, eles eram escravos. Ah, tá bom. E o que acontecia quando o escravo para de trabalhar? Ah, ele não vai receber comida. Ah, ok. E você, quando você para de trabalhar? A maioria das pessoas trabalha pelo sustento do mês, não há mais do que isso. Se ela trabalha, ela só come, e ela não tem liberdade para escolher se ela vai ensinar o próprio filho ou não, ela não tem mais a liberdade, tá, para dizer se o filho vai tomar uma picadinha de abelha ou não, ela não tem mais essa liberdade, né? Você não pode decidir a vida do seu filho junto, né, da sua família. Você é um escravo. As pessoas não têm consciência disso. Então imagina nesse momento aqui, as pessoas não têm consciência ainda, certo? Então imagina que chegasse hoje, Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, chegasse do céu, ó, vim libertar vocês. Aí um monte de gente lá dançando funk e tal, comendo churrasquinho, fala o seguinte, mas libertar do quê? A gente não é escravo. Não, espera um pouquinho, ele vai falar, só um minutinho. Vocês são escravos, sim. Por quê? Porque você acha que você está tocando funk porque você quer? Não, isso é uma construção. Você foi construído. Você acha que você está fazendo esse monte de erros porque você quer? Não, isso é uma construção. Você acha que você come carne de porco porque você quer? É uma construção. A mulher lá, cabelo longo, corta careca. Você acha que você cortou careca porque você quis? É uma construção. Tudo isso é uma construção, tá? Feito dos senhores para os escravos. Ok? E as pessoas não têm liberdade. A pessoa vai falar, eu tenho liberdade. Ah, você tem liberdade? Faz o seguinte, diz que você vai educar seu filho em casa que ele não vai para a escola. Não, eu vou para cadeia, não é verdade? Pois bem, depende do país, né? Diz que você não vai dar vacina. Bom, se você estiver num país que nem o Brasil, bom, talvez você vá para cadeia também, perca a guarda dos filhos. Certo? Cadê a liberdade aí? Cadê a liberdade? Você não tem liberdade. Essa é a verdade. Não existe isso nos dias de hoje. Não existe mais liberdade. Existem pessoas com a corda um pouquinho mais frouxa do pescoço e pessoas com a corda totalmente apertada no pescoço. É só isso. Ok? Então assim, a gente é escravo desse sistema que foi construído. Um sistema muito inteligente, diga-se de passagem. Então, como é que o Messias vai vir falar que vai libertar e os escravos vão falar o seguinte, não, a gente tá livre aqui. A gente tá comendo, bebendo. Então o que acontece? O que a gente vai ver pela frente? As pessoas vão ter que acordar de que elas vão ter que pedir para ser libertadas. Mas as pessoas não vão pedir. Por que elas vão pedir? Elas pedem lá, assim, escondidinho em casa, assim, bem baixinho, nem reza alto, para ninguém ouvir. É uma vergonha rezar. Então as pessoas ficam lá. Quando, para ele voltar, as pessoas vão ter que estar clamando em voz alta. As pessoas vão ter que estar gritando por socorro. Ok? E nessa festa aqui, essa festa é o termômetro. É o termômetro onde nós, povo, vamos estar gritando, fazendo alarido, tocando chofar, para lembrar o Criador, olha, sim, a gente já entendeu aqui, ó, por favor, olha pra gente agora. Olha pra gente, manda ajuda. Então é uma festa que não é bem ainda pra gente se lembrar, a gente vai se lembrar no futuro, mas é uma festa pra gente também lembrar o Criador, falar o seguinte, manda ajuda. Porque por enquanto ninguém está pedindo ajuda. Agora, quando todo mundo vê os filhos com as costelas magras, etc. tal, né, e as pessoas começarem a perceber que houve um erro ali, que houve um engano, aí assim elas vão implorar por ajuda. Quando os eleitos, quem ele escolheu para ser salvo, gritar por ajuda, quando todos, sem faltar um, todos os eleitos gritarem por ajuda naquele dia, ele vai mandar ajuda. Eu penso que o dia do Yom Teruah é o dia que o Messias volta. Eu penso. Né? Então assim, e logo depois você tem 10 dias, né, que tem o dia do julgamento, que é o Yom Kippur, né, das expiações e tudo mais. Então eu penso que ele volta um dia numa dessas festas, que a gente não sabe o dia exato, porque os calendários têm erros, certo? A gente não sabe o dia exato, vou falar inclusive 2 datas para essa festa aqui, porque a gente não sabe o dia exato. Ele vai voltar num dia que a gente não sabe, mas vai ser um dia dessa festa.
E as pessoas vão estar clamando, ok? E depois de 10 dias vai vir o julgamento, certo? Pois bem, então aqui ó, é uma festa profética que aponta o retorno do Messias. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Mas a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa, no dia que as pessoas não tiverem mais vergonha de gritar por ajuda, no dia que as pessoas se conscientizarem de que elas são escravas, eu não estou falando todo mundo não. Não. Não é todo mundo, ok? O Criador, ele já escolheu quem vai ser salvo ou não. Ele está esperando as pessoas que ele escolheu, os eleitos que ele escolheu, pedirem ajuda. Tem eleito aí que deve estar dormindo ainda, tá? Ah, mas Afonso, que significa que nem todo mundo vai ser salvo? Não, não significa. Significa o seguinte, ó, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Tô com a Bíblia aqui do lado, certo? Tá vendo essa folha aqui de papel? Tá vendo essa folha? Essa folha de papel é importantíssima, né? Tem uma informação importante, a gente cuida com carinho, vai pôr lá na estante, certo? Beleza. É importante? É importante. Quanto tempo eu vou guardar essa folha de papel aqui? Essa aqui foi eleita por mim. Vai ficar guardadinha lá na minha estante, certo? Beleza. Ok, e o papel higiênico? O papel higiênico é importante? O papel higiênico é importante. É claro que é importante. Já tentou viver sem papel higiênico? É difícil, né? O papel higiênico é importante. O que você faz com o papel higiênico? Você usa ele, depois você queima, certo? Você não vai fazer papel higiênico só porque você vai queimar ele no final? Não, ele é importante, ele precisa existir, a gente precisa usar o papel higiênico, mas ele vai ser queimado no final, certo? Pois bem, é a mesma coisa, essa é a ideia por trás dessa questão de quem está salvo e quem não está. O Criador já decidiu quem está salvo ou não. Talvez algumas pessoas que estão salvas, né, que ele já decidiu lá no início, ainda não acordaram. Ele precisa que essas pessoas acordem. Elas precisam que essas pessoas tomem um chacoalhão para acordar. Ele quer resgatar cada um dos salvos. E o resto? O resto é papel higiênico. Você já usou, agora você queima. É assim que funciona. Desculpa, pessoal, o mundo é assim, você também usa papel higiênico, ok? Então assim, você não guarda na sua estante papel higiênico, ok? Você não guarda com carinho papel higiênico. Você usa ele e depois você queima, ok? É assim que funciona. Bom, mas continuando aqui. 1 Tessalonicenses, vamos lá. Vamos ler aqui o que está escrito aqui. Porque o mesmo Criador descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Ok, aparece o que? A trombeta, que é o shofar. Quando o Messias descer, né, representante do Criador aí estiver descendo, como que ele vai vir? Ele vai vir como um rei. Ele vai vir com som de trombeta, som de shofar, com alarido, certo? Pois bem, continuando aqui. Note que Yahusha retorna com alarido e ao som de trombetas. E esses dois itens estão relacionados com a festa do Yom Teruah. Nós vemos que as festas da primavera estão diretamente relacionadas com a primeira vinda do Messias, certo? Ele morreu na Páscoa como cordeiro do sacrifício. Ele ressuscitou na festa das primícias e foi a primícia da ressurreição. Foi o primeiro a nascer a renascer, vamos dizer assim, ter a ressurreição. Primeiro, certo? Ele enviou o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, na festa de Pentecostes, né? Shavuot. Ou seja, essas festas já foram cumpridas. O Messias, ele cumpriu essas festas aqui. Agora está faltando o que? As festas do outono, né? Faz sentido então que as festas de outubro, setembro, outubro, varia, às vezes é um pouco em agosto, estejam conectadas com o seu retorno, ok? A Bíblia fala sobre um período de grande tribulação que acontecerá nos últimos dias, antes do retorno do Messias. E é o que a gente está esperando, né? Está acontecendo, a gente está vendo nascendo esse período agora de perseguição. Quando nós estivermos enfrentando a tamanha tribulação, nós iremos querer ter certeza que o Criador Yahweh Tsebaot não esqueceu do seu povo. E naquele dia nós estaremos fazendo alarido e tocando shofar, pedindo por libertação, estaremos olhando para o céu esperando a salvação, e o Criador Yahweh Tsebaot irá lembrar do seu povo, e Yahusha irá retornar ao som das trombetas. Pelo menos é isso assim que eu sinto, é isso que eu penso. As trombetas, elas são usadas em batalhas.
E nós sabemos que quando o Messias retornar, ele virá com um exército para destruir os seus inimigos, essas pessoas que destroem o mundo. Trombetas também são usadas para anunciar reis. E quando Yahusha retornar, ele virá como o rei dos reis. Trombetas e alaridos também estão conectados com a vitória de batalha, assim como foi na batalha de Jericó, né? E a gente vai ler um trechinho aqui, acho que todo mundo conhece, uma das batalhas mais bonitas de todas, né? E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas, na verdade 7 buzinas de chifre, são shofar, né? 7 shofar de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Os sacerdotes tocarão o shofar. E será que, tocando-se prolongadamente o shofar do carneiro, ouvindo a voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado. Todo o povo gritará. E o muro da cidade de Jericó, no caso, cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. E assim eles destruíram a cidade de Jericó. Aí sempre vai aparecer comentário: oh, você gosta de uma história dessa aqui, muitas pessoas morreram, etc, tal. Pessoal, desculpa, ok? Existem diferentes tipos de papéis e as pessoas não entendem isso, ok? Tá? Para quem não gosta de ler a Bíblia e reclama dessas coisas, começa a usar o papel higiênico e guardar na estante da sua casa, e você vai entender por que você coloca o papel higiênico separado dos livros, ok? Pois bem, continuando aqui. Ai, Afonso, mas isso é muito ofensivo, etc. Desculpa, pessoal, eu não vejo nada de mal no papel higiênico, ok? Só não gosto de guardar ele sujo. Vamos lá. Jericó era um obstáculo que estava impedindo os israelitas de alcançar a terra prometida. E eles foram instruídos a tocar o shofar e a bradar em alta voz para destruir aquela parede, aquele muro. Assim como o pecado é um obstáculo que nos impede de alcançar a terra prometida, e nós somos instruídos a tocar o shofar e a fazer alarido antes do dia da expiação, que é o Yom Kippur, 10 dias depois, ou Hakipurim, na verdade. Lembre-se que o Yom Teruah é 10 dias antes do Yom Hakipurim, e esses dias devem ser dias de arrependimento e de busca do nosso Criador Yahweh Tsevaot. A gente precisa se arrepender, a gente precisa buscar por Ele, a gente precisa pedir ajuda. E pedir ajuda, pedir uma ajuda pública. Não é assim, ó, por favor, manda uma ajudinha aí. Não é assim que funciona, ok? A gente não tem que ter vergonha. Ninguém tem vergonha de chamar a polícia, não é? Ninguém tem vergonha de sair gritando ladrão, ladrão, ladrão. Agora, quando precisa pedir ajuda pro Criador, é assim, ó, escondidinho. Ninguém vai ouvir, hein? Vamos lá. Então, por que devemos tocar o shofar? Porque queremos que o nosso pai em hebraico é Abba, ok? Vamos pegar uma palavrinha de vez em quando, Abba, ok? Lembre-se de nós. Nós queremos que o nosso pai lembre-se de nós. Levíticos 26, vamos lá. 26, versículo 40. Então confessarão a sua iniquidade. Confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, o Criador, contra Ele. Como também eles andaram contrariamente comigo, andaram em sentido oposto no passado. E também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo de sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, me lembrarei. E da terra me lembrarei. Quem está se lembrando? Sou eu que estou me lembrando? Quem está se lembrando? Ele vai se lembrar. Ele vai se lembrar de nós o dia que nós nos arrependemos. O dia que nós confessarmos as nossas iniquidades. Todos os eleitos. O dia que nós confessarmos nossas iniquidades. Que nós confessarmos as iniquidades dos nossos pais. Nesse dia, quando a gente falar e aceitar o castigo que a gente recebe, aí sim ele vai se lembrar da gente. Ele vai se lembrar. É um memorial para ele. Então vamos lá, pessoal. Vamos deixar mais claro isso aqui. Às vezes tem algumas coisas no comentário assim. Ah, se funciona assim no final dos tempos, então
então o Criador é injusto com as pessoas paralíticas. Ah, então o Criador é injusto com aquele. Ah, então eu não acredito mais em Deus por causa disso, porque seria injusto tal coisa. E quem não tem dinheiro para comprar uma lata de sardinha a mais? E é injusto, é injusto. Pera um pouquinho, ok? O papel higiênico pode continuar falando isso aí, não tem problema. Eu quero falar agora com os eleitos. O papel higiênico pode continuar chorando aí, tá? Mas vamos lá, os eleitos, tá? O pessoal que vai para a estante, o pessoal que vai ser preservado para a eternidade, ok? Vamos lá, os eleitos. É o seguinte: nós devemos agradecer cada chicotada que nós tomamos por sermos iníquos. Nós cometemos iniquidades, ok? Nós cometemos iniquidades, nossos pais cometeram iniquidades, nós não celebramos os memoriais do Criador direito, nós não observamos a Bíblia, nós não somos dignos de nada e nós tomamos chicotada. Quando a gente toma uma chicotada de aviso, a gente deve fazer o quê? Obrigado. Nós somos iníquos, nós fizemos errado, nós vamos tentar nos corrigir, pedimos sua ajuda, ok? Quando nós fizermos isso, nós não falamos, por que Deus fez isso? Nós falamos, não, Ele fez, obrigado pela chicotada, obrigado. Ah, mas doeu pra caramba, doeu pra caramba. Por quê? Porque você errou pra caramba, porque eu erro pra caramba. Todo mês de setembro é um inferno para mim, ok? Todo mês de setembro, durante as festas do Criador, é muito difícil para mim. Por quê? Porque eu celebro sempre errado. Esse ano eu decidi, eu vou celebrar corretamente cada uma das 3 festas. Não vou pisar fora da linha um dia, ok? E vai doer, porque eu não estou acostumado, ok? Então, peço a todo mundo que não está acostumado também, faça esse esforço. Eu vou fazer esse esforço, vou fazer uma semana aqui só falando das festas do Criador, porque eu estou estudando para isso e eu espero que eu consiga passar para vocês o que todo mundo tem que fazer. Eu vou seguir as festas do Criador esse ano, ok? Ano passado eu segui, sim, celebrei o Yom Kippur e tudo, etc. tal. Celebrei em datas erradas, aí depois... algumas coisas eu acabei, eu só vou fazer uma coisinha aqui, só vou fazer isso aqui, não é trabalho exatamente e tal. Eu tento enrolar o Criador muitas vezes quando falo que não é trabalho. A gente tem que, vamos parar. Ele falou assim, é um dia de descanso, é um dia de descanso. Não vou levantar nem um dedo minguinho para fazer trabalho nesse dia. Eu espero que todo mundo tente fazer esse esforço, certo? Vamos tentar fazer esse esforço para quê? Para que o nosso mês de setembro não seja tão ruim. Né? Para que a gente se livre dessas maldições todas. E quando eu for tocar o shofar, nesse dia eu vou tocar com todo o meu pulmão, vou tocar com toda a minha força, porque eu quero lembrar o Criador, desculpa, a gente foi iníquo, eu fui iníquo, meus pais foram iníquos, e sim, eu transgredi, muitas pessoas transgrediram, desculpa, lembra da gente, manda o Messias logo, ok? Quem quer que o Messias venha, grite nesse dia, põe a sua força, não tem shofar, use a mão, vai, grite, peça ajuda, olhe para o céu, faça isso, tá bom? É esse dia que a gente vai celebrar, é um dia que a gente vai tentar lembrar o Criador, olha, a gente está arrependido de verdade, ok? Vamos lá, o Yom Teruah é no dia 16 de setembro pelo calendário de Enoque, ok? E no dia 18 de setembro pelo calendário judaico, tá? Então, para quem celebra a festa do Yom Teruah no dia 16 de setembro, tem duas vertentes. Tem o pessoal que começa a celebrar o dia do Yom Teruah, começa de manhã, no dia 16 de setembro, e tem o pessoal que observa a partir da tarde do dia anterior, porque pensa que o dia começa na tarde, que no caso é o meu caso. O irmão Neemias, ele celebra o dia, então ele vai estar celebrando da manhã do Yom Teruah até a tarde do Yom Teruah. Eu não vou estar fazendo mais nenhum trabalho, a partir do dia 15 à noite eu vou estar já me dedicando a pensar nesse dia, e no dia 16 de manhã, quantas vezes eu puder, eu vou tocar o shofar nesse dia e vou fazer um barulhão para que o Criador olhe para mim, olhe para minha família e tente, ok, esse ano as festas vão ser boas para essa família. Eu vou fazer isso aqui, tá? No dia 16.
No calendário judaico, aí é um calendário diferente, o calendário de Enoque é um calendário solar, de 365 dias. O calendário judaico é um calendário lunisolar, tá? Tem anos que tem 12 meses lunares, outros anos tem 13 meses lunares, então depende de algumas coisas, no dia 18 de setembro, ok? Pois bem, então assim, ó, quando você for guardar o Yom Teruah, procure o Criador, Yahweh, com todo o seu coração, e assim como está escrito em 2 Crônicas, capítulo 15, versículos de 14 a 15, diz assim: e juraram ao Criador em alta voz, com jubilo e com trombetas e buzinas, que na verdade são trombetas e shofar, né? Juraram ao Criador em alta voz, com jubilo e com trombetas ou com shofar. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e o acharam. E o acharam. E o Senhor lhes deu repouso ao redor. E é isso que eu espero. Eu espero um mês que assim, esse mês ele tem o potencial para ser um mês destruidor, mas eu espero que para minha família, eu me arrependo do fundo do coração de não fazer as coisas corretamente, vou fazer corretamente. Eu espero que para minha família esse ano seja o mês de setembro, seja um mês abençoado. Okay? Então é isso que eu vou tentar fazer. O Yom Teruah é um dia de descanso, um dia para procurar o Criador e um dia para tocar o shofar. Okay? Nesse dia nós prestamos atenção para o retorno do Messias e preparamos os nossos corações para esse retorno. Pergunto a você, você está preparado para ver o Messias voltando? Você está preparado para ver ele descendo do céu? Você está preparado para o seu julgamento? Bom, se você está preparado para o seu julgamento, você não tem medo da morte, certo? Pois bem, então assim, o que a gente tem que se fazer? A gente tem que se preparar, ok? Dentro do nosso coração, dentro da nossa mente e com toda a nossa vontade, tá bom? Yom Teruah, o que você tem que fazer? Duas coisinhas, descansar e fazer alarido. Se você tiver um shofar, use o shofar. Se você não tem o shofar, use a mão, ok? Alarido, arrependimento, lógico, né? Já começar a pedir, mostrar para o Criador que você está tentando voltar para o caminho certo. Alarido e descanso. Não tem segredo, ok? É um dia de descanso, não tem segredo, tá bom? Por hoje é isso. Essa semana a gente vai falar sobre as festas do Criador, segunda, quarta e sexta. Sei que muitas pessoas não gostam, sei que avisar antecipadamente não vai me ajudar, mas para quem tem interesse, o pessoal que não é o papel higiênico, eu quero o pessoal, né? Esse tipo de papel aqui, esse tipo de papel, essa semana é para vocês, tá bom? Por hoje é isso, muito obrigado, até mais.